Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast nessa noite de terça-feira. Lembrando, sempre 8 da noite, nós estamos aqui batendo um papo, né? Essa série que a gente começou, estamos indo, caramba, cara, para a 6ª semana dessa série. Estamos no 6º episódio e tem sido muito bacana. A gente está conversando sobre prosperidade. Várias pessoas já vieram conversar comigo, né? E o legal disso tudo, que é o que a gente tem sempre comentado aqui nos podcasts, é assim, ó, é você assistir, compreender e colocar em prática. É isso mesmo, pegar o negócio e botar para rodar na sua vida ainda hoje, se necessário for. Não sei que horas você vai estar assistindo, mas o horário que você estiver assistindo, já pega e já coloca logo em prática, que nós estamos numa série muito importante nesse ano de 2025. Eu não tenho dúvida que vai ser transformador na sua vida, tá? Hoje eu estou trazendo novamente à mesa, né, um participante que já esteve aqui no nosso podcast, daqui a pouquinho vocês vão ver ele, já é conhecido, já ficou conhecido aqui, vai ter várias outras vezes, porque ele inclusive tem uma outra atribuição aqui no nosso time, que é cuidar também de ajudar nas respostas aí à medida que as perguntas forem chegando. Mas antes da gente começar, roda a vinheta do Geração do Futuro aí. Aquele pedido de sempre, curta, compartilha, ativa o sininho, joga no grupo do WhatsApp da família, sei lá, abre, legal assim, ó, chega em casa assim, tipo, domingo em família em almoço, pega o vídeo, abre assim na TV para todo mundo ficar assistindo enquanto almoça, porque hoje, o tema de hoje vai provocar muita gente e vai levar muitas pessoas a novos níveis de consciência. Esse é o nosso objetivo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser insensato, né? Os perigos da insensatez, os perigos de tomar decisões sem as devidas consultas, os devidos aconselhamentos. Enfim, a gente vai falar de uma coisa que, principalmente se você é jovem que está aqui me assistindo, sabe assim, quando você tem muito amigo, cheio de conselho para tudo que é lado, né? E a gente vai estar falando sobre um problema muito sério que acarreta a vida de tanta gente. Não é só de jovem não, tá? De adulto também, de idoso também. O tema dessa noite realmente é os perigos da insensatez, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes da gente começar o nosso bate-papo essa noite, eu quero trazer aqui à mesa, mais uma vez, mais uma terça-feira aqui conosco, o Enzo Alcântara. Opa, boa noite. E aí, Enzo? Vem cá, hoje eu creio que quando você terminar esse podcast, você vai ver e falar assim, já deu uma melhorada. Com certeza. Porque no primeiro, como é que foi, Enzo? Ficou nervoso? Fiquei nervoso, fiquei um pouquinho mais quieto também. Era o primeiro que estava fazendo, era a primeira vez que eu estava fazendo um podcast também, né, uma gravação assim. Então eu fiquei nervoso, fiquei um pouquinho mais acolhido, mas hoje eu vou me soltar mais, então vai ser mais tranquilo. O Enzo recebeu, inclusive, feedbacks aí, né, da galera, né? Sim. Recebeu, né, falando. E, assim, a importância do feedback, né, Enzo? Porque feedback é super importante, né? Tudo que as pessoas, à medida que forem assistindo, vocês que estão aqui nos assistindo, né, se notar que tem alguma coisa que precisa melhorar, compartilha aí também, Sim. Faz mais isso, faz mais aquilo. A gente quer crescer junto com vocês, tá? A gente agradece a sua audiência e bota aí nos comentários assim, Hugo, deixa o Enzo falar mais. Hoje eu vou deixar o Enzo falar mais, hein? Hoje tá, eu vou mudar a posição na cadeira, vou deixar com o Enzo esse negócio aqui hoje, hein? Vai ser muito bom. Enzo, hoje a gente está entrando no capítulo 6, né, do livro de Provérbios. Lembrando que a série Prosperidade, a gente está um capítulo por episódio e a gente vai falar sobre insensatez hoje. Você sabe o que é insensatez, Enzo? Te falar que não exatamente. Eu sei que, tipo, quando uma pessoa às vezes é insensata assim uma vez ou outra, que eu acho que não pensa muito bem assim, ou não pensa direito sobre alguma coisa. Acho que você não pensar sobre alguma coisa que você vai fazer, aí você está sendo insensato.
Pelo menos é o meu entendimento disso. É uma das bases da insensatez. Então, mas se você fez para explicar, por exemplo, agora, eu já não saberia te explicar. Então a gente tá aqui essa noite assim, o que você não souber, tá, Enzo? Por favor, não se esqueça disso. Você pode perguntar, cara, tá? Claro. Não seja insensato ao ponto de querer passar a impressão que sabe demais. Isso é insensatez. Sabia disso? Tem várias formas da gente apresentar insensatez na vida. Tem gente que apresenta insensatez, por exemplo, quando você sabe de menos, né? Sim. Porque você não quer desenvolver o teu capital intelectual, o teu nível intelectual. Quando fica, tipo, estagnado ali. Estagnado. Insensatez. Tá. Mas, ao mesmo tempo, se você estuda pra caramba, sabe? E gosta de conhecimento, e aí você começa a se achar mais sabedor que os outros, sabe? Aí é mais um sinal de sensatez. Também sei como que é quando... geralmente quando a gente começa a estudar muito assim, aí, como já aconteceu comigo na época da escola, comecei a estudar, eu tava resolvendo outra questão, já falou, já tô gênio já aqui. Aí então eu ficava nessa de achar que já tava tudo certo e parava um pouquinho de estudar já. E aí, qual a consequência? Aí foi avançando e só... E às vezes se enrola. Só me É insensatez. Porque assim, a confiança, ela é importante. Sim. Você tem que ser confiante na vida. Mas a arrogância é perigosa. Perigosa não, é não aconselhável mesmo. Você não tem que ser arrogante. E às vezes a gente vai desenvolvendo, né? Nosso nível de consciência vai subindo, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo e aprendendo. E aí a gente começa a achar que é mais do que o outro, pô. Sabe mais do que o outro. Um perigo muito grande da insensatez, principalmente para os intelectuais, aquela galera que gosta de ler, Estuda bastante, é olhar para uma pessoa que às vezes não tem muito estudo como uma pessoa que não tem algo a ensinar para ela. Você não tem noção do quanto que isso acontece com o jovem. Isso realmente você falou, acontece com o jovem, mas isso eu tenho para mim que, tipo, quando você... todo mundo tem que aprender alguma coisa. Então eu posso ser o mais inteligente sobre, sei lá, matemática ou computadores em si. Aí chegar numa prova de física ou de português, eu já não sou mais inteligente. Então a outra pessoa pode ser o mais inteligente naquilo e me ensinar. Perfeito. Você sempre, enquanto você está vivo aqui na Terra, se Deus está te permanecendo daqui, é porque você tem alguma coisa para aprender. Você que está aqui nos assistindo. Se você ainda está aqui assistindo podcast, Deus está te permanecendo aqui. Se você está permanente aqui ainda, né, você tem algo a aprender. Uma grande insensatez, e assim, é impressionante, principalmente quando a pessoa ela já é abastada financeiramente. O que é abastado, né? Dinheiro já não é mais uma preocupação para ela aqui na Terra. Tá. Né? Isso é ser abastado financeiramente. É um perigo danado, que tem muitos adultos, né, ou jovens, abastados financeiramente que acham que não tem mais nada para aprender. Você não tem noção. Eu acho ainda que quando você tá lá, né, você é jovem e acaba tendo um pouquinho mais de dinheiro assim, geralmente quando a pessoa é abastada de dinheiro, já é jovem, é pior ainda, porque já acha assim, pô, se eu com, sei lá, vamos dizer, 27 anos, jovem, assim, pra ser abastado de dinheiro, já tenho tudo isso, o que eu tenho mais para aprender? Acho que é esse o pensamento. E é uma das razões, por exemplo, que leva, por exemplo, muitos jovens a se darem mal. Por exemplo, os influencers jovens, por exemplo. É um dos maiores índices de depressão e suicídio. Porque ficaram muito apegados ali. Dinheiro, já ficaram na mente deles que não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para evoluir. E ficaram, já não tem mais nada, por exemplo, pensamentos de quem já tá por depressão ou pensa nessas coisas, já pensa, pô, não tem mais nada para fazer aqui, então... Tudo em excesso, Enzo, é perigoso. Ter muito pouco dinheiro é perigoso. Sim. Você tá sempre, né, no limite, mas ter dinheiro abundante também, sem sabedoria, é um perigo danado. Já falei sobre isso em outros podcasts, por exemplo. Já deixei claro, por exemplo, não queira ter muito dinheiro sem Deus. Acho que eu também não consegui, não. Não, não tem como. Porque você pode ganhar muito dinheiro na Terra, sim. Já falamos, inclusive, sobre isso. Só ser um solucionador de quê? Problemas. Pronto. Você descobriu algo aqui na Terra que todo mundo precisa. Você descobriu algo aqui na Terra que você faz com excelência. Você descobriu algo aqui na Terra que você não é preguiçoso em fazer.
E o mais importante, que também está em Provérbios, né? Você aprendeu uma outra lei profética de dinheiro abundante. Você aprendeu a gastar menos do que você ganha? Oh, sério? Parece até um pouquinho óbvio, mas realmente é difícil para muitas pessoas. Totalmente, pô. Porque, vê só, quando você não tem, aí você tem a consciência que não tem. Sim. Aí você tem um anseio de ter mais. Ou de ter alguma coisa. Aí você passa a ter. Aí, quando você passa a ter, a primeira coisa que acontece são os impulsos desejosos que começam a aparecer. Por exemplo, se eu ganhar um pouquinho mais, eu vou todo final de semana numa churrascaria. Não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Você pode fazer isso, sei lá, uma vez por mês, a cada 2 meses. Tem muita gente na Terra que é movimentado por desejo. Sim. E quando o teu desejo acompanha a capacidade financeira que você se encontra, é um perigo absurdo. E um parênteses assim, acho que quando também, vamos dizer, tá no limite ali, não deixa uma margem de erro, vamos dizer, para gastar, acho que também é ruim, né? É bom sempre ter um dinheiro sobrando. Com certeza. Isso é uma lei. Inclusive o livro de Provérbios adverte sobre isso. Você nunca deve gastar o quanto você ganha. Você tem que aprender a ter equilíbrio. E você está ouvindo isso de um cara que era maluco. Eu era doido da cabeça. Eu na juventude, meu amigo, se eu ganhasse 100, se deixasse eu gastava 200. E isso me gerou tanto problema, Enzo. Hoje, por exemplo, sempre que uma pessoa ela me convida para algo, eu penso antes. Eu tento trabalhar dentro de mim a não insensatez. Cara, eu preciso ser sensato. Eu vou ali para quê? Por quê? Com qual finalidade? Vou dar um exemplo. Nessa semana mesmo, pintou um convite para Marina e eu a gente sair para jantar, né? É bom. Mas Marina e eu, esse ano, no ano 2025, a gente fez um combinado. A gente tem um alvo financeiro que a gente quer buscar. E, você que está aqui nos assistindo essa noite, crie alvos financeiros na sua vida. Eu tenho um alvo financeiro, é porque o cara, mas... Não, olha só, Enzo, não tem essa de caro ou barato, tá? Existem alvos financeiros que eles vão estar acompanhando a tua condição existencial. Mas a sua condição existencial de hoje não define o teu futuro. Sim. Entendi. Essa história, por exemplo, que nasci numa família humilde, minha vida é humilde. Não. E outra coisa, até porque humildade não está relacionada ao quanto que você ganha. Porque tem gente, por exemplo, que ganha muito e não é nem um pouco humilde. Tem gente que ganha muito e é humilde. Sim. E tem gente que ganha pouco e é arrogante. Ainda tem isso. Tem gente que aparenta ou quer mostrar uma vida que não tem capacidade de acompanhar. Então, eu quero ir numa festa, num restaurante extremamente caro, mas pagando a conta do restaurante com o cheque especial do banco. Tem gente que está gastando no final de semana já calculando o pedir vale na segunda-feira no trabalho. E aí está sempre agoniado. Por quê? Porque quando chega na hora de receber o salário, já vai vir descontado o vale. Tem gente, por exemplo, que começa a negociar no trabalho para... você pode descontar em 3 vezes o meu vale? E aí você vai observar, óbvio, Enzo, tem gente que está com problema financeiro, sim. Né? Às vezes você estava num padrão na sua vida. Aconteceu alguma coisa, né? Pode ter atrapalhado. Exatamente. Eu já vivi isso. E sei como que é difícil. E aí você tem que começar a tomar algumas decisões. A primeira decisão é óbvia, você não pode mais viver da mesma maneira que você vivia. Foi o que eu tive que fazer na primeira vez. Segundo, eu peguei todas as dívidas que eu tinha acumulado naquele padrão que eu estava e vi quais eram as emergenciais que eu tinha que resolver e depois eu fui para as menores, que dava para negociar. É diferente. Mas eu também me meti nessa situação por consequências de péssimas decisões que eu tomei. Você aqui que está nos assistindo, a gente reforça isso aqui. Não se atente ao mensageiro, né? Porque você olha de repente para o mensageiro e fala, nossa, o Hugo, um excelente exemplo. Não, por favor. Nosso objetivo no podcast é vida na vida. É mostrar que da mesma maneira que foi possível para mim, que tem sido possível para o Enzo avançar em áreas da vida ou se ajustar, é possível para você.
mas tudo envolve decisões. Agora, o que eu não podia fazer, por exemplo, que acontece com muita gente. Você está num padrão de vida, e aí, por alguma circunstância da vida, você desce o padrão, mas você quer continuar mantendo o mesmo padrão. Pega cartão de crédito para pagar esse estilo de vida. Cara, a primeira coisa que você tem que tomar como decisão, Enzo, lógico, a gente ora muito para que você nunca tenha que passar por isso na sua vida, porque é difícil. Mas a primeira decisão que você tem que tomar é mudar, inclusive, o seu meio social. No caso, o ambiente, né? O ambiente. Acho que a Marina, né, uma vez já falou isso com a gente. O ambiente acaba... A gente falou também, eu acho que no primeiro podcast aqui que eu participei, que a gente falou que o ambiente te muda muito. Também conversando com um amigo meu, inclusive ontem, a gente falando sobre isso, ele falou assim, pô, se você estiver num ambiente ali com certas tipo de pessoas, você acaba ficando que nem eles. Aí eu fui e pontuei em cima dele, falei assim, pô, independente do ambiente, se você ficar ali indo, o ambiente pode ser bom, tanto quanto pode ser ruim. Então, independente do ambiente, você vai estar sempre se moldando, querendo ou não, para aquele ambiente, para ficar o mais confortável possível ou se adaptando. É isso aí. É isso aí. Porque nós somos fruto do meio que convivemos. Aonde você está é o que você se torna. Por isso, os perigos da insensatez. A insensatez leva a gente a, por exemplo, seu padrão de vida mudou e você quer permanecer naquele modelo de vida. Isso serve tanto para menos quanto para mais. É um problema sério. Porque, por exemplo, tem gente que acha que a humildade... eu comecei a prosperar. Pô, agora eu consegui juntar um dinheiro, vou comprar uma casa num outro lugar. Mas aí se sente mal com esse crescimento. E aí fala assim, não, mas eu sou humilde, então eu vou continuar ali, onde eu sempre estive, mesmo agora a minha vida sendo conduzida para cá. Por que isso exatamente seria um problema na vida dessa pessoa? Muito bom. Não tem problema nenhum, Enzo, você, de vez em quando, visitar. Mas quando você está em um outro ponto da sua vida, e você insiste, isso é bíblico inclusive, você insiste em permanecer aonde você estava, você naturalmente vai atrasar. Presta atenção nisso, tá? Isso é bíblico. Você vai atrasar a sua evolução e você vai atrapalhar quem precisa caminhar nesse mesmo sentido. Porque quando Deus faz uma pessoa prosperar, por exemplo, você está aqui. Sim. E Deus ele permite que você prospere para cá, beleza? Você concorda comigo que Deus quer que também aquelas pessoas ali também prosperem? Sim. Então você está sendo o fator que está motivando essas pessoas a mudarem de posição. Então, por a gente estar mudando de vida e continuar buscando mais, vamos dizer assim, aumentar o nosso estilo de vida, vamos dizer assim, a gente deve continuar sempre buscando mais, porque a gente está motivando as outras pessoas, ou só buscando mais por a gente? Se você busca mais porque você quer satisfazer seu próprio ego, é perigoso. A gente sempre fala isso aqui. Por que que a Fortaleza Cursos sonha com os sonhos que a gente tem, que a gente compartilha em todas as nossas reuniões? Por que que a gente sonha? Não é pela gente somente. A gente sabe que é consequência do sonho a gente ser abençoado, sim. Mas bênção de Deus não envolve só eu, não vai envolver só você, tem que envolver outras pessoas. Então, quando Deus ele começa a permitir na sua vida que você comece a sair da posição que você se encontra, detalhe, Deus permitindo que tem alguém que se disfarça de Deus para fazer você se perder. Quero ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque na minha infância eu fui pisoteado. E eu quero ganhar muito dinheiro para passar na cara daquela galera que duvidou de mim. Vai ter Deus? Não. Óbvio que não. É porque acho que Deus ainda faria, tô querendo que o coração faça assim, pô, você vai lá ajudar eles agora. Jesus foi pra cruz, cara.
É totalmente incoerente. É igual, por exemplo, a gente vê muito recorte em Instagram, em TikTok, da vida, sei lá. É a pessoa prosperando, né? Aí comprou um carro novo, uma casa boa, maneiro, né? Ainda bota aquele louvorzinho assim, eu vou mostrar pra quem quis me derrubar. Já viu isso? Já. Cara, pra quê? Pra provar pro outro que venceu? Por que essa preocupação? Se a própria Bíblia adverte sobre isso, não coloque teu coração nas pessoas, coloque no Senhor. Glorifique a Deus cada fase da sua vida que você cresce. De igual forma, também glorifica a Deus quando também você dá uma diminuída. Não é porque Deus está me amaldiçoando. Não! Deus está te preparando. Às vezes você ainda é imaturo para estar onde você estava e você pediu para Deus, aí Deus fez o quê? Peraí, deixa eu botar o Enzo aqui. Ô Enzo, eu vou ser bem prático com você, de uma forma, tá? Eu os quebrei pela permissão do Senhor. E hoje eu entendo. Que tudo é a permissão dele, independente de se for bom relativamente, assim, pensando na hora, né? Sim. Porque como a vontade dele até fala que é boa, perfeita e agradável, tudo que ele faz pra gente vai ser bom se a gente permitir, né? Querer que ele esteja ali caminhando com a gente. Uhum. Então, mesmo que do nada a sua vida vire, vamos dizer, um caos assim, começa a ter muito problema, aquilo tudo é um processo para alguma coisa. Como a gente já até, acho que comentou, que tudo que vem assim, por exemplo, do nada um monte de problema. Mas se você tá ali, Deus permite você tá ali e resolver os problemas, do nada vai vir uma coisa muito boa para você também. É isso aí. E eu garanto para você uma coisa, tá, Enzo? Se não fosse o caos que eu vivi, eu não pararia para ler a Bíblia. Se tivesse ainda naquela época, minha vida hoje, dando tudo certo do jeito que estava, com toda certeza eu posso garantir para você que pelo menos acho que eu pesaria 25 quilos a mais do que peso. Caraca. Sim, tudo fácil. Gosto de comer pra caramba. Sim. Eu ia tampar de comida, porque comida não ia ser um problema pra mim. Pô, uma selinha adora. O quê? Toda semana. As rodas de amizade que eu fazia parte, gente com poder aquisitivo muito alto, eu continuando ali, quantas vezes, o que eu tô falando aqui essa noite, quantas vezes eu não vivi assim, de ficar sem dinheiro, não, vou botar no especial e depois eu resolvo. E meu grau de endividamento ia continuar aumentando. Ia continuar para eu tentar manter um padrão que não era compatível. Enzo, eu me gabava de contar coisas para as pessoas, aí você vai entrando um abismo puxando o outro. Aí você vai mentir, você vai querer fazer qualquer tipo de negociação para querer se dar bem. Quantas vezes, sem a leitura da Bíblia, sem não entender quem é Cristo na minha vida, Enzo, você é doido. Eu era uma bomba relógio. E a verdade é eu levaria a minha família pro buraco. Isso, como você falou, até faria tudo por negócios, até levaria realmente pro buraco, nem só de questão pode ser financeira, mas talvez você levaria pro mau caminho de algo errado. Sim. Da lei, e aí... Sim. Porque a Bíblia fala que um abismo puxa outro. Então ia ficar infinitamente. Cara, eu me lembro, por exemplo, a roda de contatos que eu comecei a fazer parte tinha de todo nicho. Tinha empresários de segmentos X, Y, Z e tinha empresários de segmentos difusos, entendeu? E sentava para falar de negócios e tal. E, cara, a Bíblia fala disso. Você tem que ter cuidado até para quem você empresta ter ouvido, cara. O que você está ouvindo? Porque, só uma dúvida sobre essa... Pode perguntar, cara. Pode perguntar. Quando a Bíblia fala sobre ter cuidado com quem vai emprestar o seu ouvido, isso é para você não ouvir alguma coisa de errado e ir por esse caminho, é isso? Com certeza. Se o texto bíblico fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus, quem você acha que também não usa da mesma estratégia para te gerar uma forma diferente de fé? Porque todo ser humano é movido por fé. Sim. O problema todo é onde tu tá botando a tua fé. Se você senta numa roda de uma galera, pensa comigo, você senta com 3 amigos teus
que estão ganhando R$1.000 por mês no Tigrinho. Vou querer ir por esse caminho. Tu vai pedir demissão amanhã. Se o cara ainda falar pra tu assim, pô, Enzo, aí, vou te falar na boa, tu tá perdendo teu tempo lá trabalhando lá na Fortaleza Cursos, porque ó, eu aqui em casa no Tigrinho tô ganhando mais do que você. Tu vai querer continuar trabalhando aqui? Não. Óbvio que não. Vai querer continuar acordando cedo para trabalhar, cumprindo regras, leis, estruturas, estatutos, entendendo que é assim que funciona, porque Deus, para ele te levar um dia para você ser empresário, você tem que aprender os princípios de que é ser empresário. Então Deus está te colocando aonde? Numa posição de se aprender. Mas um amigo teu fala que não precisa, pô. Aí... Que ele encontrou um atalho. Aí entra naquele de emprestar ouvido. Você emprestou ouvido. Insensatez. Você emprestou ouvido, por quê? Porque isso descumpre claramente um princípio. Não estou dizendo aqui que ele não possa estar ganhando. Sim. Mas o caminho que ele está buscando para ganhar é o caminho perigoso. Porque o princípio, por exemplo, do cassino é sempre o mesmo. Eu faço a pessoa ganhar, porque quando ela estiver naquele grau financeiro muito alto, o cassino vai tomar esse dinheiro dela. Quando ela, já experimentando a sensação de ter todo aquele dinheiro e ela perder tudo, você acha que ela vai normalmente voltar lá no primeiro dinheirinho que ela botou? Não. Ela vai querer voltar da onde? Ou pelo menos do dinheiro que tava, ou na metade. Vai querer voltar de onde parou. É a famosa história, eu preciso me recuperar. O que é me recuperar? Eu, por exemplo, você tá com 10, aí botou no Tigrinho, ganhou 300. Aí, pô, do 10 pro 300. É bom ou ruim? É bom. Aí tu, pô, pera lá, se de 10 eu botei 300, então eu vou pegar os 300 que eu vou transformar. Aí botou 300, virou 1.000. Aí tu, caraca, tô na maré de sorte. Aí tu começa a contar pra todo mundo a maré da sorte que tu tá. Descobri um jeito de ganhar dinheiro. Aqui, ó, botei 10, virou 300, 300 já virou 1.000. Aí tu ainda vai, porque aí começa a insensatez. Você nunca quer sozinho, porque você quer mostrar pros outros que tu descobriu um jeito de gênio. Vaidade. Aí tu conta. Aí os amigos já ficam olhando. Aí você tem todos os grupos, né? Sim. Tem um grupo que vai querer que você continue ganhando, porque ele ainda vai esperar mais um pouquinho para ver se tu vai continuar ganhando, porque se tu continuar ganhando, ele também vai fazer a mesma coisa. Esse é o primeiro grupo. Sim. Aí também, porque tu não fica quieto, né? Segundo grupo, os invejosos. Ah lá, tá querendo se amostrar, tá com uma raiva danada. Mas olha para ver também se vai entrar. Vai dar certo. E o terceiro grupo, que é aquele que fica torcendo para tu se arrebentar inteiro, né? Na vida é assim. Você só passa a incomodar quando você toma a decisão de fazer alguma coisa. E sempre vai existir esses três grupos. Só que o problema aqui no Tigrinho, ele vai te levar a um grau de ganho para tomar quando você chegar nos, exemplo, 3.000. Quando você perder 3.000, você não vai mais lembrar-se que você começou com 10. Você vai lembrar de onde? Ou quando chegou no 300, 1.000 na verdade. Não, você vai lembrar dos 3, pô. Os 3? Porque você ganhou 3. Agora tu pega os 3, ainda tu faz assim, ó, porque tu é inteligente. Caraca, eu comecei com 10, ganhei 3.000. Vou pegar 1.000 pra mim e vou deixar 2. Bom. Aí do nada, vopo. Tu perdeu os 2. Aí você vai ter que pegar o dinheiro no lugar. Tu vai pegar de onde? 2.000. Aí tu pega o 1.000, bota de volta, só que agora tu vai botar mais 1.000 do teu bolso para chegar aos mesmos 2 que você estava antes de perder, porque você deu um mole, apertou um botão errado, aí teu cérebro começa a justificar o erro. Ainda tem isso. Aí tu agora tá o quê? Tu já tá com R$1.000 devendo. Aí tu bota. Aí agora tu perdeu os 1.000 que tu tinha sacado, mais 1.000 que tu botou, 2.000. Tu vai parar? Aí tu vai pro agiota. Tu vai querer vender alguma coisa para botar de novo. Por quê? Porque teu cérebro vai estar sempre dizendo assim, ó, cara, tu tá fazendo, você tava fazendo certo. Você simplesmente errou a partir de um ponto. Descobre a hora qual era o caminho certo que você fazia e volta para o caminho certo que você vai para 10.000. O teu cérebro vai ficar dizendo isso, porque é o desejo.
insensatez. Não dá, cara. A plataforma ela já sabe, faço ganhar até tomar. Máquina de caça-níquel. Mesma coisa. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Pergunta a alguém que joga, jogador, como é que tá a vida da maioria dessas pessoas? Endividada, separada, vendendo tudo. Não tem jeito, porque o desejo não para, cara. E a insensatez que a Bíblia mostra aqui fala justamente sobre os impulsos desejosos. Por que você não empresta o ouvido, Enzo? Você não empresta o ouvido pelo perigo que é você. Não é o outro. É você, pô. Você tem que estar sempre o tempo todo ligado dizendo assim, cara, se eu emprestar meu ouvido para esse tipo de conversa, isso pode me levar para um caminho que eu não vou conseguir voltar. Você entendeu? Entendi. Esse é o ponto. A maioria dos jovens hoje brincam com coisas, e eu falo isso porque eu já fui jovem e sei. Vocês sempre acham que só acontece com os outros, pô. E olha lá, fulano se deu mal. Tem amigo assim? Tem. Sempre eu falo de acontecer um problema com outra pessoa e tal. E acho que nunca vai acontecer com a pessoa que falou, né? Ou até comigo mesmo, se eu falar. Por isso que você respondendo a sua pergunta. Uhum. Você tem que ter muito cuidado para quem você empresta seu ouvido. Sim. E aí entra a outra pergunta que você me fez. Hugo, quando Deus me levou para cá, então eu estou tendo um pouco mais de prosperidade aqui. Sim. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade nas relações. Sim. Eu estou falando de prosperidade nas aquisições. Consequência financeira, óbvio, vai acompanhar. Só que você, Enzo, se Deus te movimentou para cá, é para que a galera que está aqui, que está acomodada, olhe para você e diga assim, ó, se o Enzo com esforço, com fé, com uma vida de oração, com um trabalho, pô, eu tô vendo o Enzo, sempre sai cedo para trabalhar, pô, o cara tá focado, e cara, olha para onde Deus levou ele. Lembrando, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a honra e glória, sempre. Não é para a glória do Enzo. Não é porque o Enzo é o cara. Olha lá o Enzo, ó. Pô, o Enzo é o cara. Outro perigo. O cara não... Cara, isso é um perigo danado. Por isso que às vezes você voltar para cá e tentar se permanecer aqui, aonde a tua vida é aqui, o que vai acontecer? Não é a culpa das pessoas daqui. O problema é que quem tá aqui ainda não conseguiu experimentar o de lá. Você entendeu? Sim. E aí eles vão falar o que pra você? Pô, Enzo, tu é o cara, pô, um dia eu vou ser igual a você, e tal, e tal. Aí isso o quê? Isso... Infla teu ego, certo? Só que você aqui, você não tem esse mesmo grupo de pessoas que ficam. Aí, Enzo, tu é o cara, porque aqui, pra você viver aqui, tem cobrança, tem responsabilidade, porque você subiu o teu nível de escala. Sim. Você entendeu isso? Entendi. Aqui não vai ter gente dizendo, pô, Enzo, tu é o cara. Aqui vai ter gente dizendo assim, Enzo, tá na hora de você entregar tal resultado. Porque aqui nesse ponto, tem os caras desse ponto, você entendeu? Entendi. Só que isso é chato pra você. O que você quer é ficar recebendo tapinha nas costas. Querendo, a gente nunca vai querer sair da zona de conforto, e que se essa zona de conforto estiver, por exemplo, inflando nosso ego, ou está ali, né, tipo, só elogiando a gente, só na parte boa, a gente não vai querer sair, mas querendo ou não, pode levar para o mau caminho. E aí, respondendo a tua pergunta, porque isso é consciência, tá? Por que isso é ruim? Porque você prejudica a você. Sim. E você prejudica aos que estão aqui. Porque Deus colocou uma ordem na terra, que é para a gente prosperar aqui dentro, em todos os níveis da nossa vida. Quando você que está aqui, Enzo, mas eu tenho a minha personalidade, eu vou voltar aqui porque aqui eu tenho a minha galera, Hugo. Tudo bem, você tem que ser estratégico, Enzo. Você tem que vir aqui porque tem um churrasco de um amigo teu de infância? Sim. Mas você não pode estar todo final de semana ali, porque isso é vaidade tua e deles. Quantas pessoas, Enzo, que eu já vi não avançar na vida, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Eu vivenciei isso. Um amigo nosso de infância, o cara foi embora, foi morar em São Paulo. Um belo dia ele veio numa festa que teve um encontro, sabe, da galera? Sim.
Aí o cara chegou, meu irmão, de BMW. Aí chega... Pô, chegou chegando, né? E todo mundo, caraca, aí viu? Aí começa a conversa aqui, né? Dos que não saem daqui. Tu viu fulano? Pô, fulano tá de BMW, não sei o quê. Aí fulano gostou do que ouviu. Por quê? Porque ele, pra ter o BMW, ele tá numa vida de que cobram ele pra ele conseguir manter esse nível aqui. Então aqui ele não tem tapinha nas costas, aqui ele tem cobrança, porque aqui ele tá de BMW, mas quem cobra ele, exemplo, tá, gente? É só uma metáfora. É quem tem Mercedes. Então a BMW, naquele lugar ali, é um carro. Aqui não, aqui é a BMW. Você entendeu? Sim, entendi. Aí o que acabou acontecendo? Ele começou a querer ficar muito aqui, ó. Porque aqui é legal. Tapinha nas costas. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a BMW. Porque o nível de vida dele, ele foi buscar convivências e responsabilidades menores do que aqui. Então o nível de consciência dele foi ficando mais preguiçoso. E a Bíblia fala disso em Provérbios, que a preguiça é acompanhada pelo quê? Lembra aí? A preguiça vai virar corte. Ó, vou fazer um meme aqui do Enzo assim. Ó, calma aí. Pobreza. Ponto. A preguiça é acompanhada da pobreza. Vaidade leva a preguiça. Aqui não tem tapinha nas costas. Aqui tem cobrança. Aqui tem o quê? Subir de nível. Sim. Aqui tem tapinha nas costas. Aqui não tem cobrança. Aqui tem festinha. Aqui tem gastação de dinheiro. Aqui tem resenha o tempo inteiro. Tem. E aí você tá com uma condição financeira melhor do que a galera. Aí a galera fica, pô, Enzo, paga aí a carne. Aí o Enzo paga. Pô, Enzo, paga aí o refri. O Enzo paga. Pô, Enzo, paga aí o... Pô, sabe fulano? Pô, leva fulano também com a gente. O Enzo paga, porque o Enzo é o cara, pô. Aí daqui a pouco a conta não fecha, porque o padrão aqui é do Enzo. Só que quando o Enzo volta pra cá, agora o padrão é do Enzo, do Ricardo, do Alfredo, do José, entendeu? Porque tu gosta do tapinha nas costas. E ainda se você, né, no caso aí nesse exemplo, se um dia eu falasse, pô, hoje não vai dar pra pagar não, gente, a carne, aí acabou. Acabou a amizade. Acabou a Pô, aí o Enzo quer aparecer, quer se amostrar, tá aí, ó, tá vendo? Esqueceu as origens. Não é esquecer a origem, gente. Se Deus tá te levando pra cá, é pra você servir de inspiração pra quem ainda precisa ir também pra cá. Cara, se deu pro Enzo, também dá pra mim, pô. Agora, o que não dá? Tá vendo, o Enzo? Foi pra lá, esqueceu dos amigos. Não esqueceu, pô. Teu nível de cobrança aumentou. Não dá pra tu ficar todo final de semana de churrasco e guaraná, pô. Você que tá aqui nos assistindo, bota isso na sua cabeça, pô. Tem homens e mulheres que casam, constituem família, assumem um monte de compromisso de adulto, mas quer ficar levando vida de adolescente. Vai dar problema, irmão. Não tem jeito. Realmente, acontece. Pode ver, acontece. Aí vai ter problema no casamento. Vai ter. Porque mulher cobra. O cara tá todo final de semana, trabalha igual um condenado a semana inteira. Chega no sábado, vai pro futebol de manhã cedo. Aí fica o dia inteiro no futebol, só chega em casa no sábado, 11 horas da noite. Por quê? Porque não é o futebol. É o futebol, é o churrasco depois do futebol, é o pagode que vai rolar junto com o churrasco. Aí vai chegar o outro amigo que vem com um monte de bebida e ele vai ficar. Aí os filhos dele estão em casa esperando para tomar um sorvete com o pai. Não tem tempo. A mulher tá esperando porque tem assuntos para tratar dentro de casa. Não tem tempo. E aí, quando toma ainda um carão, sabe o que ele fala? Eu banco isso tudo. É, quando isso já entra, já para de ser aquela relação de, tipo, quando a pessoa realmente se casa, tipo, ser uma só pessoa, já começa aí a separar já. Vai dar ruim. Aí depois se separa, filho em depressão, família desestruturada, ainda vai botar na conta de Deus dizendo que Deus amaldiçoou o cara, ou então faz melhor. Não, foi Satanás. Ih, cara, olha, vou te contar. Não, porque tô sofrendo. Porque... Cara, decisão foi tua, pô. Não sei se você já viu, acho que era um livro, era só uma tirinha,
do diabo assim soltando o cavalo, né? Eu botei isso no meu Instagram, pô. Então, foi isso. Aí tô falando que eu vi. Aí soltou lá o cavalo e tal. Aí o cavalo acabou comendo a plantação do outro ali. Aí o outro mata o cavalo. Mata o cavalo. Aí fica nesse ciclo de um mata o outro. Sendo que, tipo, vamos dizer assim, Satanás, né? Que teoricamente pra eles foi quem gerou isso, ele só soltou o cavalo. Só soltou o cavalo, pô. Não fez mal pra ninguém, vamos dizer assim. Pô, por que você fez isso com a gente? Eu só soltei o cavalo, pô. Vocês é que se matam. Essa é a realidade. Tem muita gente com briga familiar, com briga financeira, com crise financeira. Eu falo, hoje eu tenho consciência disso, Enzo. As crises financeiras que eu me envolvi, a culpa é minha. Não era pra eu estar ali, não era pra eu ouvir os aconselhamentos dali. Não era pra eu emprestar o meu ouvido ali. Então, isso tudo tem a ver com insensatez. Então, olha aqui, o que diz aqui em Provérbios, capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, olha isso, e se com aperto de mão se empenhou com um estranho, então você caiu numa armadilha das palavras de sua boca. Fiador no caso, quem... Prestar dinheiro. Empresta dinheiro. Enzo tá aqui. Sim. Cheio de responsa aqui. Olha as responsabilidades de Enzo aqui. Pô, mas Enzo não gosta desse mundo aqui, porque aqui é um mundo de muita responsabilidade, porque aqui Deus vai querer subir você de nível de novo. Não, eu vou pra cá. Aqui é o quê? Aqui é legal, pô. Eu sou o cara, pô. Eu sou o Enzo, pô. Aqui não, aqui eu sou o Alcântara. Me chamam pelo meu sobrenome. Aqui não, aqui eu sou o Enzo, eu sou o cara. Aí aqui o Enzo volta, e aí o Enzo... Enzo, pô, sabe o que é, Enzo? Eu tô comprando um negócio aí e, cara, eu não tô com dinheiro. Pô, tu pode me ajudar? Porque tu é meu irmão. Muitas vezes até pede pra usar seu nome. Porque... empresta o cartão. Me empresta seu nome. Cara, não tem problema nenhum da gente ajudar, tá? A generosidade tá na Bíblia. Sim. Você só ajuda porque você tem condições de ajudar. Ajudar por vaidade é perigo. Abre um sinal de alerta. Aí você vai me perguntar, provável. Como que eu sei que eu estou ajudando por generosidade? Exato. Você ia perguntar isso, né? Uhum. E como que eu sei que eu estou ajudando por vaidade? Essa é a pergunta. Generosidade. Você tem recurso, glória a Deus, financeiro, suficiente ao ponto de ajudar o seu próximo. E aí, essa pessoa que está te pedindo ajuda, Enzo, você conhece essa pessoa e entende o momento que ela está vivendo. E aí você entende o seguinte, cara, eu não vou nem emprestar, eu vou dar. Eu não vou emprestar. Porque a pessoa não tem condição de me pagar agora. Mas a pessoa que está numa situação financeira delicada, ela não vai te pedir para você dar. Ela vai tentar um atalho. Me empresta, que assim que eu tiver, eu te pago. Mas você vai olhar e vai dizer, cara, essa pessoa não tem condição de me pagar. Se tiver um dia, glória a Deus. Mas aí você entende o seguinte, não, quer saber? Eu vou investir pro reino de Deus na vida dessa pessoa. Eu vou ajudar ela. Pô, Enzo, eu tô com uma ideia de montar um quiosque de lanche. Pô, eu não tenho dinheiro, sei fazer comida, cara. Você não consegue me emprestar? Ele vai pedir emprestado. E aí você olha e fala assim, pô, Deus ele tem me abençoado financeiramente tão bem que não me cabe emprestar. Me cabe financiar o reino de Deus. O que é reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A gente sabe que problema financeiro é algo que acomete em famílias e destrói famílias. Você conhece essa pessoa, você sabe que essa pessoa é trabalhadora e circunstancialmente falando, ela não está conseguindo. E você está indo lá e abençoando a vida dela. Entendi. É diferente do Enzo que quer aparecer. Sabe a BMW, o exemplo, né, que eu dei? A BMW, na realidade, está financiada em 50 prestações. A BMW. É pouco ainda pensando. Entendeu? Que tenta mais que ainda mais. 50 meses para pagar. Todo mês, o Enzo... Eu vou dar o exemplo aqui, não é o seu caso, tá, Enzo? Mas só pra você entender. Todo mês, o Enzo
só por causa da prestação da BMW, ele já fica até sem dinheiro. Então a geladeira da casa do Enzo já fica só com água, às vezes um Guaraná, porque eu tenho que andar de BMW. Você entendeu isso? Sim. Aí o Enzo, por gostar do tapinha nas costas, tá cheio de problema aqui, né? Tá aqui, ó, a conta do Enzo fecha aqui. Aí ele vai lá na galera dele. E chega lá na galera dele, e aí esse mesmo amigo trabalhador pede dinheiro pro Enzo. Você tem condição de financiar um? Não. Você não tá mal conseguindo pagar o seu carro. Você tá mal conseguindo pagar a sua estrutura aqui, porque na realidade você não se conscientizou que você precisa dar um tempo aqui. Aí você ainda vem pra cá, aí tu pega um empréstimo no teu nome e bota na mão de uma pessoa que ainda vai começar a trabalhar para começar a gerar recursos, para começar a se manter. E essa pessoa que vai te pedir dinheiro emprestado, o que ela vai dizer para você? Porque ela precisa do dinheiro. Cara, me empresta que mês que vem eu te pago. Aí chega mês que vem, ela não tem para pagar. Tá lá, estudo do Sebrae. Geralmente um prazo médio de uma empresa para ela financeiramente se estabilizar são 24 meses. Aí geralmente fala um mês te pago, talvez semana que vem. Não vai existir. Então, entendeu a diferença? Ficou claro isso para você? Ficou. Se você vai emprestar por vaidade, vai te dar problema. Aí agora, a emprestado, tendo ponto de vista de que tá financiando o reino de Deus, já... Deus te deu abundância. Cara, E aí eu não tô falando de quanto, tá? Às vezes o cara ele precisa de 30 mil para abrir. E Deus ele te abençoa de tal maneira, Enzo, que 30 mil não é uma coisa que vai tirar teu sono. É esse o ponto. Tirou a tua paz? Repensa. Cara, não vai tirar minha paz. Pô, eu vou abençoar a vida do irmão. E aí, lógico, a pessoa às vezes vai chegar para você e vai dizer assim, pô, Enzo, pô, preciso muito trabalhar. Tu conhece o cara, sabe que ele tem uma família para sustentar. Tu fala, não, cara, eu vou te arrumar os 30 mil. Exemplo, tu deu os 30 mil. Ele que tá recebendo, pela própria situação que ele se encontra, fala assim, não, mas eu quero te pagar. Aí você até fala para ele, não, tá bom, você pode me pagar quando você quiser. Quando ele vier para te pagar, tu fala assim, pô, cara, eu quero te abençoar. Faz o seguinte, esses 30 mil, já que você quer me pagar de volta, abençoa a vida de alguém, pô. Já que você, glória a Deus, está tendo condição de me devolver, ao invés de você me devolver, vê alguém que esteja também agora, glória a Deus, que você não se encontra mais na mesma situação, e ajuda essa pessoa também. E continuando assim, ainda fica... pode começar a ficar num ciclo de tipo, todo mundo vai ajudar o próximo. Ciclo de virtude. E aí a Bíblia fala em Provérbios que o coração generoso Deus derrama mais abundância. O não apego ao dinheiro faz Deus gerar mais recurso financeiro na sua vida, porque você entende quais são as premissas que te faz ganhar dinheiro. E aí você já percebe que dinheiro não é a preocupação. É a falta de Deus que é a nossa preocupação na Terra. Realmente. E cara. Eu demorei muito para entender isso. Nossa, não tem noção. Hoje em dia eu sei, volto a repetir, não é que eu não tenha desafios financeiros. Tenho, e não são poucos. Você vê aqui nas nossas reuniões. Sim. Bora, Enzo. Ó, alvo. Dá pra saber. Aí o Enzo faz assim, ó. Caraca, Deus vai fazer? E ele faz. Mas realmente ele faz, independente. Sim. Se a gente sempre continuar aqui ainda buscando, como a gente sempre faz, ele sempre vai prover, independente se vai parecer que vai dar errado, aí no último minuto dá certo. Ele vem com aquela provisão dos 45 do segundo tempo, você acha que o jogo tá perdido, ele fala, pô, tu ainda não entendeu que eu sou o dono do apito, eu sou o dono da bola, eu sou o dono do campo, eu sou o dono do tempo. Pior que sempre acontece, né? A gente, às vezes, né? Obviamente Deus pede e ele já faz na hora. Aí a gente fica tranquilo, a gente entende, pô, Deus, tu tá realmente fazendo. Agora, quando deixa pros 45, que a gente fala, caraca, será que realmente Deus vai me ajudar? Sem fé é impossível agradar? A Deus. Então, às vezes, para você poder exercitar a fé, ele vai te deixar até o último minuto para você falar assim, socorro, Deus, porque antes você não botava Deus. É o Enzo, eu faço, eu aconteço, tá tudo dando bom, porque é sempre assim, já viu? Sim. Deus vai fazendo, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Enzo fez, Enzo fez. Aí o Enzo é o cara. Aí daqui a pouco vem a agonia.
Coração do homem é vaidoso, cara. Por isso que a Bíblia fala, tudo é vaidade, cara. Você tem que ter um cuidado danado. E a vaidade é a grande fonte da insensatez na terra. Como é que você vai emprestar dinheiro se você não tem condição de financiar, cara? Aí a pessoa que às vezes pediu dinheiro vai ficar com a vida, vamos dizer, melhor financeiramente que a sua. E aí que tá um detalhe também, tá? Emprestar dinheiro é perigo. Financiar o reino de Deus é paz, justiça e prosperidade para todos. Difícil entender, não é? É um pouquinho complicado, mas deu pra entender. Se eu empresto, mas eu não direciono o que empresto, a quem eu empresto, Sim. Ele vai gastar esse dinheiro e daqui a pouco ele tá me pedindo? De novo. Ponto. Não se empresta dinheiro. Se financia o reino de Deus. Então, ou você, vamos dizer, dá o dinheiro, ou você não empresta. É isso. Você financia. O que é financiar o reino de Deus? Aí vem isso vai virar discussão, não quero levar para o nível teológico da parada, mas tem gente que vai acreditar que financiar o reino de Deus é dar dízimo e oferta todo mês na igreja. Pode ser também. É o que está no coração, é o que Deus colocou no coração de cada um. Eu tenho por mim que muitos desses debates teológicos assim, que tem dentro da igreja mesmo, eu geralmente quando vem pra conversar comigo alguém assim, eu falo, pô, mano, se você com Deus tá indo dessa forma, beleza, ué, você e Deus tá indo. Agora vamos dizer, se eu discordar, né, dessa coisa, mas eu e Deus tá indo dessa forma aqui. Creio que cada um ele vai falar, vai... Deus ele é multiformal, cara, então, é isso aí, ele trata com cada um assuntos diferentes. Não é a semana exemplo, do fogo abundante de não sei o que faz você ganhar mais dinheiro, pô. Sim. A Bíblia fala que o trabalho diligente gera prosperidade. Se você não é preguiçoso, gera prosperidade. Aí você vai lá na televisão, nada contra, se o seu coração gosta disso. Depois que eu fiz a campanha tal, Deus abriu porta. A Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. E aí? Já fica aquela... Para quem crê e para quem não crê, tá na Bíblia. Então, basicamente, funciona assim, Enzo. Você pode não acreditar em Deus, mas mesmo sem acreditar em Deus, você está fazendo coisas aqui na Terra que está no livro de Provérbios. Adivinha o que acontece? Você ganha dinheiro. A diferença é que você não está ganhando com Deus. E aí você pode ganhar muito dinheiro e vir o quê? Depressão, vir mais alianças. Porque assim, você começa a ganhar muito dinheiro, vai vir um monte de gente se aproximando de você. Gente boa, gente não tão boa. E sem sabedoria, tu bota todo mundo junto. E aí você começa a endoidar. Ou você nunca viu muitos artistas hoje ganhando milhões e assim, ó, escravo do dinheiro. Sobre você ter falado aí das pessoas, quando a gente, vamos dizer, tem bastante dinheiro que não sempre vai vir mais gente. Então, pessoas ruins ou pessoas que não são boas, vamos botar assim, e pessoas boas, às vezes você pode, por você, alguma pessoa desse meio que vem, não ser boa pra você acabar também jogando fora, vamos dizer assim, a pessoa boa que ia te ajudar e tal. Ou pelo contrário, a pessoa boa que tava te ajudando, você pensar assim, pô, não, todo mundo aqui é meu amigo, tá tentando me ajudar mesmo. Aí vem uma pessoa ruim, você acha que ela é boa, vai se acabar tudo também. E aí é um perigo danado, tá? Porque nem sempre as pessoas que falam que você gosta de ouvir são boas pra você. Sim. Gente boa pra você é que faz você subir de nível na vida. Mãe, boa. Porque a tua mãe não fala o que você gosta, a tua mãe fala o que você Esposa, quando você se casar. Tolo é você. Minha mulher pega no meu pé, vou me separar. Tolice. Que bom que ela pega no seu pé. Ela quer que você suba de nível, pô. Você viu hoje? Sim. Antes da gravação. Marina, lá na sala, tu viu? Sim. Vídeo chamada, irmão. Foi nem telefone. Quando vê vídeo chamada, Foi Deus descendo na sua cara falando. Senhor. Aí e você que tá aqui me assistindo, se a sua mulher te liga na vídeo chamada, você ora antes. Porque senão você pula na carne e fala, pô, mas eu tô aqui, você tá aí e tal, entendeu? Uhum. Não, ela foi, pô, olha só. Tem que fazer isso, cara. Uhum.
Você tá dando mole. Eu falo, pô, amor, tem razão. Perdão. Acabou. E tem que fazer. Porque creio que ela não vai... Ela não quer o meu mal. Ela não quer o mal de você. Não, pô. Ela quer o meu bem, pô. Então nem sempre o que eu ouço e gosto é o que me faz bem. Eu preciso ouvir o que é necessário para eu subir meu nível de vida, de consciência, de profissão. Você tá num trabalho que eu tô te cobrando. Hoje é aqui, mas amanhã você pode ir para outro lugar que tenha cobrança. Todo lugar tem cobrança. Todo trabalho tem cobrança. Aí não, eu não gosto porque ninguém entende a minha verdade. Sai fora, pô. E minha verdade, cara, verdade é subjetiva, pô. Quanto mais rápido você entender que verdades são subjetivas. Não existe esquerda e direita, não existe centro. Existe a linguagem que você gosta, pô. Você gosta da esquerda, glória a Deus. Você gosta da direita, glória a Deus. Você gosta do centro, glória a Deus. Ah, não. O Enzo é de direita, eu sou de esquerda ou vice-versa, então eu não me dou com o Enzo porque a fala do Enzo não é a que eu gosto. Sinto te informar, não prospera. Sim. Porque você só tá sempre no mesmo mundinho. Sim. Ó, tu tá aqui e volta pra cá. Sim, é a zona de conforto que a gente tava falando também. Vai querer ficar ali naquela bolha, que é o lugar confortável, nunca vai sair dali. E isso é o quê? Vai? Vaidade. Então não tem como. Não tem como você ficar. Portanto, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, faça isto para se livrar. Olha aqui, ó. Vá, humilhe-se, incomode seu próximo. Não permita que os seus olhos durmam. Não dê repouso às suas pálpebras. Livre-se como uma gazela se livra do caçador e como uma ave se livra do laço do passarinheiro. Cara, olha que loucura. Vá à formiga, ó preguiçoso. Olha o que a gente falou hoje, ó. Observe os caminhos dela e seja sábio. Percebe? Não anda com preguiçoso. Quer aprender a prosperar? Aprende com a formiga, pô. Formiga não para, irmão. E todo mundo tá trabalhando. Tá sempre trabalhando, uma ajudando a outra. Cara, se ela quer carregar um biscoito desse tamanho, já viu? Sim. Vem 50 formigas. Cada uma bota um pouquinho no lombo aqui, ó. E elas levam o biscoitinho, irmão. Isso realmente. Você aí, arrogante, quer levar um biscoito de 50 toneladas nas tuas costas? Não dá não, cara. Tu tem que chamar 50 pessoas. Lei da prosperidade e generosidade. Chega lá as formiguinhas tudo com biscoitão lá, cada uma repartiu o seu pedacinho lá e tá todo mundo de barriga forrada. Amanhã, elas voltam para caçar outro biscoitão. Perfeito. E vai todo mundo. Ah, não. Vou dormir mais um pouquinho. A gente vai fazer um podcast sobre isso. O que dorme muito, descansa suas pálpebras. Quem é que cola nele? A pobreza. A pobreza. Olha aqui, ó. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, você diz. Vou cruzar os braços para descansar um pouquinho mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante. E ainda complementa, é a sua necessidade como um homem armado. E a sua necessidade como um homem armado. Porque é natural. Você não vai deixar de comer, de viver, de vestir. Você precisa disso. Só que você é preguiçoso. Aí o que você vai fazer? Atalho. Tigrinho. Dorme até tarde, é preguiçoso, ainda ouve do Hugo que ganhou 3 mil no Tigrinho. Você não tem que comer? Você não tem que pagar a conta? Vou no Tigrinho. Aí amanhã tá sem dinheiro, tá tudo lascado e não entende por quê. O homem perverso é uma pessoa iníqua, anda por aí como uma boca corrupta, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Trama perversidades como mal no seu coração e em todo tempo provoca discórdia. Lembra que a gente falou hoje em prestar ouvido? Sim. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, marrentos, Sim. língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos.
Tudo em prestação de ouvido. E ainda, como consequência disso tudo, você cai no adultério, que é o que a gente falou no último podcast. O que é ser um adúltero? É uma pessoa sem princípio moral nenhum. Você vai andando, até cansar com esse povo, daqui a pouco tu se torna um adúltero mesmo. E aí diz, meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-o sempre junto ao seu coração, até se necessário ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles te guiarão, quando deitar, te protegerão, quando acordar, falarão com você, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Eu te convido, você terminar de ler o capítulo 6 todinho e vá trabalhar o preguiçoso para você prosperar. Isso vai seria um título bom, vai trabalhar. Vá trabalhar o preguiçoso. E é isso. A insensatez, Enzo, ela vai sempre te levar para o caminho gostosinho da vida. Eu posso ganhar sem me esforçar, eu posso prosperar sem não me custar nada, eu posso fazer acontecer. Não rola. Entendeu? Porque quando você chegar aqui no final, por exemplo, está dizendo aqui que a impunidade não vai ficar de fora. Uhum. A lei da semeadura que leva à colheita acontece para todo mundo. Se você plantar coisas ruins, não vai ter como, né? Para quem crê e para quem não crê. Sim. Hugo, eu não acredito em Deus. Planta discórdia para tu ver o que vai ser a tua vida. Tu pode não acreditar em Deus. Agora também planta... Planta amor, planta mansidão, planta misericórdia. Adivinha o que vai acontecer? Duplamente maior vai ser a sua coroa. Está na Bíblia. O que você doa, duplamente mais Deus te recompensa. Isso é muito bom, mano. É bom. Agora, se tu planta fofoca, duplamente mais, o que acontece? Vai ter mais fofoca sobre você. Por isso que a gente falou até no treinamento ontem, seja a língua que abençoa, a boca que abençoa, nunca que amaldiçoa. Por uma questão estratégica óbvia. Quem você abençoar, receberá a bênção e duplamente honra você recebe, pô. Então, a boca que você profetiza na vida do outro sob bênção, 2 vezes mais vem para você. Isso é bom ou ruim? Bom, pô. Agora, quando tu fofoca, a boca que tu amaldiçoa, 2 vezes mais, volta para você. Tu fica, tu começar a falar coisas ruins, querendo não, sempre vai aparecer coisas ruins na sua vida. Pode notar, Fica reclamando pra tu ver. Vira um caos a tua vida. Parece, por isso que eu até falo, aquele parece quanto mais reclama, mais coisa aparece pra reclamar, pra você fazer reclamação. Não tem jeito. Gente, nós estamos chegando no final do nosso podcast hoje. Eu quero agradecer a você, né, que esteve aqui conosco essa noite. Ou se você está assistindo de dia, né? A gente não sabe o horário que está assistindo. Às vezes no almoço ali, quando tá... É isso aí. E a gente agradece demais. Eu espero que tenha feito sentido o nosso bate-papo hoje, né? Depois eu te convido a ler o capítulo 6 lá inteirinho. Compartilha, né, o podcast com a galera aí. Manda para um pessoal aí que você acredita que precisa receber essa informação. Vocês estão ouvindo de 2 caras que estão aqui na Terra lutando para prosperar também. Já erramos, sim. A gente está buscando os acertos, entendendo que o erro faz parte. Ainda erramos. Continuaremos errando. Somos seres errantes. Por isso a peregrinação na Terra. Ser peregrino é um ser errante que busca acertar. Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Enzo? Você só sabe o caminho que você vai conduzir a sua vida se você tiver a certeza do caminho que você quer percorrer. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Tigrinho serve, aposta serve. Fica tudo perdido. Qualquer fala, a pessoa vai. Qualquer enganação, qualquer distração, ela vai. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu quero agradecer você que nos assistiu aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Semana que vem, né? Sim. Mais um episódio. Semana que vem não é com Enzo, não. Semana que vem nós temos outro convidado que tá aqui no programa, né, do On The Job Training aqui na Fortaleza Cursos, tá fazendo a mentoria aqui, já recebeu o convite, já deu o ok dele dizendo que vai participar.
jovem também que está se desenvolvendo, como o Enzo, como eu sou jovem também, né? É um pouquinho mais velho que a gente. Mas eu sou jovem, tô igual no Chaves, né? Sou jovem ainda, amanhã velho será... quem vê Chaves aí sabe o que eu tô dizendo. Eita, Chaves foi terrível. Vai botar a imagenzinha do Chaves aí agora dançando. Faz a dancinha do Chaves aí, ó. Gente, estamos chegando no final do podcast de hoje. Quero agradecer a você que esteve aqui. Enzo, pode orar pra gente terminar hoje? Posso sim. Então, tá contigo aí. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Pai. Foi um momento de comunhão, de aprendizado, Pai, de conversa, Pai. Creio que o povo de casa, Pai, também pôde ouvir essa conversa, Pai, que eles possam aplicar na vida deles ensinamentos que a gente passou, Pai. Claro que a gente aqui passou alguns ensinamentos, Pai, mas não quer dizer que a gente sabe de tudo, Senhor. Então, a gente está aqui sempre para buscar ser melhor, estar mais próximo de você, Pai. E sabemos que a gente erra também. E o que importa é a gente estar ali buscando, Pai, errar menos, estar mais próximo de você, Pai. E estar buscando seguir o seu caminho, Senhor. Obrigado pela vida do Hugo, Pai. Obrigado por todos que estão nos assistindo, Senhor. E que em nome de Jesus você possa abençoar eles e a sua família também. Amém. Amém. Obrigado para você que nos assistiu essa noite. Semana que vem, 8 da noite, mais um episódio do Geração do Futuro aqui no nosso podcast semanal. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. Tchau, tchau.